Os Correios estão numa situação financeira muito delicada e qualquer um que já analisou os números da empresa concluiu que estão à beira da falência. O que só não aconteceu ainda por dois motivos. Primeiro, porque a estatal conseguiu renegociar dívidas bancárias e se endividar com novos credores para manter os pagamentos em dia. E em segundo lugar, porque sempre há a possibilidade de resgate pelo governo, leia-se pagadores de impostos. Só que um aporte do Tesouro Nacional seria uma bomba fiscal que muitos ainda não perceberam. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, também trazer uma análise de mais longo prazo dos resultados dos Correios, para que a gente tenha uma noção mais precisa desses prejuízos recentes. E eu começo logo então com a notícia que rodou bastante no início de setembro, mostrando o prejuízo dos Correios no primeiro semestre de 2025, que superou o do ano passado inteiro. Então, o prejuízo até o momento, 4,4 bilhões de reais, primeiros 6 meses deste ano, que é mais do que os 2,6 bilhões do ano passado. E apenas o segundo trimestre deste ano já superou este prejuízo de 2,6 do ano passado inteiro. E quais são as principais causas por trás desse resultado tão deficitário? Primeiro, queda de receita, então há mais competitividade, concorrência do setor, especialmente de entregas, de e-commerce, então a empresa está sofrendo com mais concorrência e queda nas suas vendas. E em segundo lugar, porque também tem uma estrutura fixa e até variável pouco eficiente. Então, há muita despesa fixa, administrativa, houve aumento de pagamentos também com precatórios e causas trabalhistas e fez o resultado, então, dos Correios neste primeiro semestre atingir mais de 4 bilhões de prejuízo. E para contribuir aqui ainda nesta matéria do Poder 360, tem mais um quadro aqui mostrando como os prejuízos voltaram agora no atual governo. E que antes, com Bolsonaro, ali em 2021, houve o maior lucro da história, que está 3,7 bilhões, até que está equivocado, não foi 3,7, foi 2,3. E que o resultado de 22 agora mostra um prejuízo, quando antes havia um lucro. E segundo aqui a matéria, houve uma manobra contábil nos Correios que fez o lucro de 22 virar prejuízo. Duas indenizações trabalhistas, que foram pagas agora em 23, já com o atual governo, somando quase mais de 1 bilhão de reais, foram lançadas retroativamente no balanço de 22, então levou o 22, que antes era um lucro, para um prejuízo. Independentemente disso, é importante colocar então em perspectiva esses resultados, porque, de fato, da forma como a empresa está seguindo, é um risco enorme de os Correios quebrarem, portanto, uma estatal não quebra, porque o Tesouro seria acionado para resgatar a empresa. E é exatamente isso que já está sendo aventado. Aqui está uma matéria da Gazeta do Povo, também de setembro, mostrando como os Correios esperam socorro do contribuinte, os pagadores de impostos, para não quebrar. Então, os Correios amargam crise histórica com perda de receita, de eficiência e de investimentos em inovação. E é que eu, como um bom financista que gosta de avaliar empresas, vamos entender então o tamanho deste problema, pegando os números da empresa, as demonstrações financeiras, e felizmente temos aqui bastante dados para trabalhar, desde 2001, gostaria que fosse antes, mas temos apenas, começando aqui em 2001, no site dos Correios, as demonstrações financeiras, e foi o que fizemos. Tabulamos os resultados, até que eu faço um parênteses para o pessoal dos Correios, se puderem melhorar um pouco ali a apresentação das demonstrações, porque acaba que só tem documentos em PDF ou até em arquivo editável Word, é difícil de tabular os resultados para colocar isso no Excel e conseguir fazer uma análise mais precisa, demanda muito trabalho manual apenas para depurar os resultados e colocar nas planilhas. E até há algumas reclassificações de ajustes contábeis de um ano para o outro, um resultado que é reportado no ano fechado, depois acaba sendo levemente alterado no ano seguinte, então é importante se atentar quanto a isso. Mas enfim, fizemos aqui o nosso melhor com os números que temos, e utilizando aqui as demonstrações contábeis deste primeiro semestre de 2025, a gente pode colocar aqui e visualizar os grandes números da empresa, analisando então as demonstrações contábeis com o último relatório aqui do primeiro semestre de 2025, começando com a receita líquida dos Correios, aqui em bilhões de reais. O recorde havia sido justamente no auge da pandemia, 2021, mas desde então, foi mais de 21 bilhões de reais, desde então há uma queda consistente
de 21 para 22, de 22 para 23, de 24 para 25 também. No caso aqui de 25, simplesmente extrapolamos a receita do primeiro semestre para o ano cheio, então só multiplicamos por 2. O que a gente pode observar mostra então uma queda de 13% em relação ao ano anterior. Então são 4 anos seguidos de queda de receita. E ampliando esse horizonte, lá desde 2001, era o oposto, era um crescimento contínuo de receita até 2016, quando foi ali o fundo da economia brasileira, uma queda em 17, depois volta a crescer 18, 19, cai de novo 2020, ali o primeiro ano da pandemia, aí depois tem o repique, claro, em 2021 e depois quedas consistentes até 2025. E como se comportou a margem bruta dos Correios nesse período? Então, descontando os custos de vendas, temos o resultado bruto e, portanto, a margem bruta, que lá em 2001 situava-se na casa de 35%, com quedas até 26% em 2005, ficou nesse patamar até 2008, voltou a subir ao longo de 2009 e 2010, e entrou numa rota de queda que só parou lá em 2017. Veja, na grande recessão de 2014, 15, 16, a margem bruta ali ao redor de 18, 15%. Em 2017 foi a mínima, com 8% apenas, e que foi recuperada ao longo dos anos seguintes até 2022, com 27%, e desde então a margem bruta volta à sua trajetória de queda, com 19%, 16%, e agora no primeiro semestre de 2025 apenas 3%. Ou seja, o resultado bruto já está quase no break-even, já quase não tem nem o resultado positivo, apenas subtraindo os custos das vendas. E é a parte seguinte que vale analisar também. Bom, e as despesas comerciais e administrativas, no inglês o SG&A, o Selling, General and Administrative Expenses. Comparando isso sobre a receita, a gente também via uma estabilidade relativa ao longo de 2001 até ali 2016, 17, que situava sempre na casa de 17, 20%, 21%, às vezes um pouco mais, como foi lá em 2009, quando havia também uma queda de vendas. Mas enfim, nada alarmante, e até com uma queda de 2018 até 2021 ao redor de 16%. Mas já a partir de 22, 23 e até o momento, essas despesas aumentaram e fechado o primeiro semestre de 25 representam 54% das vendas. Então não apenas já não há margem bruta, como as despesas administrativas levam a empresa para um forte prejuízo, que é então este dado que eu também trago desde 2001. Então, começando aqui do último resultado divulgado, 4,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 25, superando o 24, que já havia sido o resultado negativo recorde nesse período, 2,6 bilhões de reais, maior inclusive do que havia sido 2015 e 16, anos de muita recessão no Brasil, 2,1 bilhões em 15, 1,5 bilhão em 2016. E observem que antes disso era até, digamos, quase que um relógio aqui de resultado, dando sempre um resultado positivo, nada muito expressivo, mas sempre positivo. E aí depois, a partir de 23, tivemos então uma nova rota da empresa em que os prejuízos são constantes e crescentes. Agora, aqui eu estou mostrando o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, que não necessariamente reflete a geração de caixa da empresa. No caso de provisão para causas trabalhistas que ainda não foram pagas, não houve ainda o desembolso de caixa. Pode acontecer, ou deve acontecer, mas ainda não ocorreu. Analisando então o demonstrativo de fluxo de caixa, a gente pode ver como a estatal está financiando e mantendo os pagamentos em dia, mesmo com vários atrasos a pagamento de fornecedores, que também são notícias aí frequentes ao longo de 2025. Então, mostrando agora o fluxo de caixa operacional da empresa. Em 2024, houve uma perda de caixa de 2,4 bilhões de reais, então as operações geraram um prejuízo de caixa de 2,4 bilhões, e em 2025, neste primeiro semestre, apenas por hora de 0,3 bilhão, então 300 milhões de reais. O fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos, neste momento, praticamente zerado. Em 24, houve uma geração positiva de 2 bilhões, praticamente aqui foram resgates de aplicações financeiras que os Correios conseguiram acumular, especialmente ali em 2020, 21 e 22,
cerca de 4 bilhões de reais de aplicações financeiras e que agora resgataram para conseguir pagar a conta em 24 e também em 25. O que nos traz finalmente aqui ao caixa originado nas atividades de financiamento. Então aqui estão refletidos as captações de empréstimos e amortizações também. E que de 2019 até 2023 houve amortizações de empréstimos, mas a partir deste primeiro semestre houve o contrário, uma forte captação com novos credores para financiar as operações da empresa. Guardem esse número, captação com novos credores, que eu vou voltar a ele porque é importante. Mas antes até vale fazer um parênteses para comparar os resultados dos Correios com seus pares, o que não é tão simples assim, porque a Correios tem monopólio de entrega de cartas, mas não de encomendas. Mas enfim, temos empresas listadas na Bolsa Americana, a FedEx, a DHL na Europa, que concorrem com Correios e, analisando os resultados dessas empresas, a gente pode também entender a diferença de eficiência operacional. É o que eu vou colocar aqui, então, apenas a margem líquida das empresas. Vamos lá, aqui temos Correios, aqui a cor ciano, aí FedEx em vermelho, USPS, que são os Correios estatais dos Estados Unidos, também é um prejuízo constante aqui desde 2006, é só prejuízo, à exceção ali de 2 anos na pandemia, e a DHL também. Então o que nós vemos de DHL e FedEx? Uma margem líquida apertada, mas praticamente sempre positiva, ao redor de 2, 3, 4%, que foi o último resultado, que 4,4% o da FedEx. E os Correios, que neste primeiro semestre, 53% negativo. Então, 4,4 bilhões de prejuízo sobre as receitas da empresa geraram este resultado brutal. Então, apenas a título de comparação com seus pares. Agora, voltando ao número de credores aqui em captação de empréstimo, porque analisando as demonstrações contábeis, deixa eu voltar aqui ao PDF, o que nós temos aqui? Até já trazendo para a página a demonstração dos fluxos de caixa da empresa. Até tem um erro de português que mostra aqui, ó, captação de empréstimo. Na verdade é só captação, tem um i sobrando, mas enfim, o pessoal pode corrigir depois. E que mostra, neste período, 6 meses de 2025, uma captação de 1,5 bilhão de reais, e é o que permitiu a empresa manter o caixa acima de zero, portanto, conseguir pagar os seus fornecedores, folha de funcionários, enfim, conseguir arcar com as obrigações da empresa. Mas indo mais no detalhe desta captação de empréstimo, é o que eu busquei entender aqui no resultado, e nós temos o seguinte detalhamento aqui na nota 12 dos resultados do segundo trimestre do ano. Aqui temos, ó. Então, basicamente, são 2 bancos credores, o ABC e o Banco da Ecoval, que no final de 25 ainda tinham aqui 128 mil e 162, 128 milhões e 162 milhões de reais com esses 2 bancos. Mas há uma nova captação, que na verdade é 1,8 bilhão de reais, com um sindicato de credores. Então, 300 milhões era de curto prazo, 1,5 bilhão de mais longo prazo. Aqui as condições, então valor da operação 1,8 bilhão, vencimento em novembro do ano que vem, CDI mais 3% ao ano, e paga mensalmente já a partir agora de junho deste ano, e depois são 6 parcelas mensais a partir de junho de 26. Agora, não há nenhum detalhamento sobre quem seria este sindicato de credores. Até seria importante se tivéssemos alguma nota aqui esclarecendo, trazendo mais informações sobre quem está ajudando agora os Correios a financiarem as suas operações. Agora, por que isso é uma possível bomba fiscal para o Tesouro? Porque dada essa situação em que os Correios podem precisar de 7 bilhões para fechar as contas até o fim do ano que vem, sendo 2 bilhões neste ano e 5 para o ano que vem, isso configuraria uma estatal dependente do Tesouro Nacional. E se isso acontece, significa que todas as despesas dos Correios, que se estimam ao redor de 20 bilhões de reais, precisam fazer parte do orçamento federal e, portanto, impactariam
o orçamento público e o déficit oficial e as metas fiscais do arcabouço. Por isso que a Fazenda está tão resistente, aqui ó, a crise dos Correios pode tornar a estatal dependente do Tesouro, entenda porque isso é um problema para a equipe de Haddad. Por causa deste pequeno detalhe técnico, até para trazer aqui na notícia do Globo, ó. Então, integrantes da Fazenda admitem a necessidade de aporte, mas são contrários, sobretudo porque, caso se concretize, a estatal seria considerada dependente. Como consequência, todos os seus gastos, algo em torno de 20 bilhões, teriam de ser considerados no apertado orçamento da União, forçando o governo a abrir mão de outras políticas públicas. Agora, como vão conseguir resolver a situação? Ainda não se sabe. Já mudaram a presidência dos Correios, mas é preciso um choque de eficiência. Apenas contar com mais receita, mais vendas é muito difícil, depende de mercado, depende da concorrência, então é preciso sim um choque de gestão para que a estatal consiga reduzir esses prejuízos e não precise de um aporte do Tesouro Nacional. Por esse motivo que eles estão postergando ao máximo essa decisão, para que não tenha que considerar os Correios agora como sendo uma estatal dependente do orçamento público, o que estouraria todas as metas fiscais. Espero ter ficado claro. Comenta aqui abaixo o que vocês estão achando. Se tem até qualquer informação diferente que eu coloquei aqui, se tem algum esclarecimento, se errei algum número, comentem aqui, por favor, me corrijam. Mas também compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!